A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Espera aí, eu esqueci de trazer um buchão, né? Um pedaço de papel, pequeno pedaço de papel higiênico, pra pôr no ouvido. E o sol tá de lado, e do lado do ouvido que eu já passei mal com ele, né? Então tem que ser prudente, procuro ser prudente, né? Por causa do medo, né? Desse ouvido, né? De sentir mal nesse ouvido. Eu uma vez fui parar no hospital por causa da dor no ouvido. Foi uma dor horrível, acho que foi a dor mais forte que eu já senti. Então agora eu peguei ali uma é meio esquisito de falar, eu vou falar. E ali uma flor, uma pequena flor, e coloquei não lá dentro do ouvido, né? Mas na porta de entrada do ouvido. Na porta de entrada do ouvido para proteger do sol, porque o sol tá de lado. Mas bom, graças a Deus por tudo. Pela bendita graça de Deus, pelo infinito amor de Deus, pelas misericórdias de Deus para com nós pecadores. Todos nós cometemos pecados que nos tornam merecedor da morte. E tudo que nós merecemos da parte de Deus é a morte. Então, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. E nós podemos, irmão, pela graça, infinita graça de Deus, nós podemos chegar com confiança, com ousadia. Olha só que, irmãos, que bênção maravilhosa. Ainda que merecedores de morte nós somos, por causa dos nossos pecados. Tem uma lista lá, no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos. No finalzinho do capítulo 1 de Romanos, nós encontramos ali uma lista com pelo menos 17 classes de pecado que os tais que tais coisas praticam são dignos de morte. São merecedores, tornam-se merecedores de morte. Não só praticam, mas consentem com os que praticam. Então, é muito provável que nós, ontem ou hoje, falhamos. Cometemos um daqueles pecados ali. Aqueles 17. Eu acho que é 17, não tenho certeza. Mas é uma lista tanto grande, né? E no final, diz: os tais que coisas praticam, são merecedores de morte. Então, mas graças a Deus, irmãos, pela fé, pela justificação, pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, nós podemos chegar com confiança ou com ousadia, diante do Deus que tudo pode. Imagina, o Senhor Deus, Ele é Deus juiz dos vivos e dos mortos. A Ele nós devemos temer e diante dele tremer, E pela graça de Deus, pelo seu infinito amor em Cristo Jesus, nós podemos chegar com ousadia, E pelo Espírito Santo de Deus nós podemos chegar a Ele, iniciando a nossa oração, nossa conversa com Ele, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus. Eita glória, né, irmãos? Graças a Deus. Aí nós temos que vigiar, fazer atenção com as astutas ciladas do diabo, o acusador. Que, como diz lá no Apocalipse: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós. O vosso acusador que vos acusava de dia e de noite, diante de Deus. Então ele foi derrubado, e ele está aqui na terra. São nuvens terríveis, assustadoras de demônios, legiões, que fica nos ares. E o alvo principal é a nossa mente. Atacar a nossa mente, de nos intimidar, Então nós temos que estar vigilantes, atentos e confiantes, no sacrifício de Jesus Cristo por nós, no sacrifício de Jesus e na morte de Jesus por nós, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Então, enquanto nós estivermos aqui na condição de peregrinos e forasteiros, na terra do inimigo, nós vamos ter que pelejar, lutar, porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, é contra as hostes infernais da maldade, contra os principados e potestades. Irmãos, as hostes infernais da maldade, não só, mas é terrível, irmãos. As hostes infernais da maldade são classes de espíritos malignos, ativos e operantes todo o tempo, tentando e atacando as nossas mentes. Então nós temos que ter muito cuidado, vigiar de que maneira? Vigiar confiante, firme, em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus por nós padeceu e morreu, E ao terceiro dia após a sua morte, Deus, o Pai, o ressuscitou de entre os mortos. E para todo sempre Ele vive. Ele está vivo, Ele vive. Vou esperar, não, vou atravessar assim mesmo. Abriu. Então, amados irmãos, é necessário, fé em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus. Senão nós vamos ser vencidos na primeira. Pois quem não tropeça,
todos nós tropeçamos, todos nós pecamos, e até então, todos nós temos pecado em nós, né? Então o acusador, o diabo, né, se a gente dá lugar a ele, como diz às vezes o conselho do apóstolo, não deis lugar ao diabo. Irmãos, se a gente dá lugar ao diabo por segundos, irmãos, ele pode nos vencer. E muitas vezes nós damos, né, irmão? Todos nós damos lugar ao diabo, e outras vezes nós emprestamos a nossa boca para Satanás, né? A nossa sorte é a misericórdia de Deus. A nossa sorte é que o Senhor Deus estabeleceu limites para todas essas coisas, porque senão nós já teríamos sido devorados, né? Então, toda a raça humana não é palho contra o poder, não é capaz contra o poder das trevas, né? Então, amados irmãos, podemos chegar com ousadia, com confiança diante do Deus Todo-Poderoso. Que graça maravilhosa, né? E se o diabo, o acusador, vir lançar seus dardos inflamados, suas setas nas nossas mentes, né, para tentar nos intimidar, nos abater, nos desanimar, nós podemos reagir pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que por nós padeceu e morreu, e vive para todo sempre, Ele vive, né? Glórias e graças a Deus, né? Nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça, pela fé em Cristo Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu pensando, esse dia estava meditando, eu não sei se há outra coisa mais que causa mais desanimadora do que as nossas fraquezas, as nossas falhas, nossos pecados, iniquidades e transgressões, né? Que às vezes, irmão, não é planejado não, a gente não planeja, né? Até um dia conversando com a irmã, eu disse para ela, né, na altura da conversa, eu disse assim: vai, tenta pecar de propósito para ver se você consegue. Planeja assim, ó, vou sair agora e vou cometer tal pecado, né? Nem assim nós conseguimos, graças a Deus, pois é o Senhor quem nos sustenta. Ele estabeleceu limite para todas as coisas. Mas, irmãos, né, nós tropeçamos, nós falhamos. E me atrevo a afirmar, até o momento presente eu creio que não há nada, irmãos, não há nada igual ou maior do que as nossas fraquezas, tropeções, para nos causar desânimo, né? Dá um desânimo. Primeiro, uma das reações é a tristeza, né? Por que eu fui errar? Onde que eu estava com a cabeça? Por que eu fui dizer isso? Por que eu fui fazer isso, né? Por que eu fui em tal lugar? Por que eu usei tal coisa? Por que eu comi ou bebi tal coisa, né? Ultrapassa a nossa compreensão. E nós sabemos, né, cremos, que erros não se justificam. Não tem margem, não tem espaço nenhum para justificar erros, né? Eu errei, Pai, perante os céus e contra ti eu pequei, né? Então nós pecamos contra Deus, o nosso Pai, e também contra o nosso semelhante. Nós ferimos, né, direcionamos, nós ofendemos o descuido, nós ofendemos o nosso próximo. E quando assim acontece, nós temos que primeiro reconhecer que o ofendemos e procurar consertar, né, com tal. Já se o meu irmão me ofender, segundo as Escrituras, se o meu irmão me ofender e não reconhecer a sua ofensa, eu devo ter o trabalho, né, de chamá-lo à parte e repreendê-lo em amor, com o propósito de que ele venha enxergar que ele me ofendeu, e ali acontecer a reconciliação. O princípio é reconhecer que errou, né? E para os nécios, os cegos de entendimento, os duros de coração, os incrédulos, né, eles têm dificuldade de reconhecer, que ofendeu, né? E nós também, irmãos, nós, às vezes, dependendo da ofensa, né, nós temos dificuldade de enxergar que ofendemos, né? Então temos uma das nossas responsabilidades, no caso da ofensa, quando somos ofendidos, né, é levar aquele que nos ofendeu a reconhecer a sua ofensa contra nós. Por que razão? Creio eu que é para que ele não venha viver debaixo de maldição, porque o Senhor Deus considera as transgressões cometidas, os pecados cometidos sem saber. Isso é muito sério mesmo, muito sério mesmo. E podemos crer também que uma das origens, a origem principal de cometer pecados sem saber que estamos cometendo é por causa da nossa ignorância. Ignorância essa oriunda pela falta de conhecimento, né? Por não examinar as Escrituras e não guardá-las em nossos corações, né? Então, aí nós pecamos com muita facilidade, sem enxergar que pecou, né? Nos faz gostoso dizer que Israel é a nossa sombra. Se nós quiser conhecer a nosso povo de Deus, né, basta a gente dar uma olhada, mas uma olhada com atenção, né, para o Israel lá no Antigo Testamento, porque aquele Israel terreno ali é a sombra do Israel espiritual, que é nosso, crente em Cristo Jesus. Então, nós devemos, ou temos que olhar com diligência, com zelo, para o Israel terreno, porque ele é a nossa sombra, né? Pode dizer que ele é o nosso espelho, né? Os mandamentos do Senhor dizem: não façais isso,
Mas nós fazemos, né? Façais assim, né? E nós fazemos ao contrário. Nós erramos, irmão. O pecado está em nós. Aquele que disser que não tem pecado, tal é mentiroso. Então, irmãos, não tem como, né, não tropeçar. E ninguém faz isso por querer, irmão, de propósito. Eu creio que não, irmãos. Não tem crente que vai falar assim, daqui 45 minutos eu vou transgredir a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, eu vou pecar. Eu vou porque eu quero. E aí vai lá e peca. Não. Embora que ele vai consciente, muitas das vezes acontece da gente ter consciência do que aquilo que estamos indo fazer é transgressão. Entristece o Espírito Santo de Deus. Mas parece, irmãos, a sensação que produz em nós é de que nós somos dominados por uma força, né? Consciente nós vamos sabendo que aquilo entristece o Espírito Santo de Deus, mas nós praticamos. Talvez seja a força produzida pela carne, o domínio da carne, né? Que muitos ainda de nós não foram libertos. Muitos de nós ainda é escravo da carne. Aí vem, em dados momentos, vem o desejo da carne, né? E aí nós somos levados por esse desejo da carne que nos domina, né? Então, mas também eu não vou citar a máxima, né? Mas talvez eu falo assim. Assim, irmãos, é espécie de uma sombra, de uma força invisível que pega o crente e leva o crente a fazer tal coisa. Por exemplo, o Senhor, aquela revelação onde o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu o Pai para te cirandar na peneira, para cirandar contigo, assim como trilha o trigo na peneira. Então, Pedro foi entregue, irmãos. E ali tem uma linguagem de figura, hein? Nossa, maravilhosa, para que nós tenhamos compreensão. Então, Pedro foi entregue a Satanás, irmãos, por um determinado tempo, mas ele foi entregue. Então, ali, como um trigo na peneira, Satanás colocou a Pedro. E nós sabemos muito bem como se trilha um trigo na peneira. Então, ali, Satanás rodava a peneira para lá e para cá, jogava Pedro para cima. Ele caía, subia, caía, cirandava com a peneira, jogava para cima, assim como joga o trigo. E ali foi, irmão, um processo que provavelmente parecia que não tinha fim. Foi da permissão do Senhor Deus para o bem de Pedro. Então, amados irmãos, e eu também já fui entregue uma certa vez, que não dá para esquecer, né, irmãos? Para ser açoitado. Fui entregue nas mãos de Satanás. E ele ciranda, irmãos. Ele pega, alguns ele marra a corrente e faz o crente ali arrastar aquela corrente pesada. E vai, cai, e arrebenta com o crente. Uma açoita, mas açoita mesmo. Depois também como o laço do passarinheiro, né, irmãos? Marra a cordinha assim, no pé. Aí o crente levanta e vai feliz, cantando: eu venci, eu estou liberto, Deus me concedeu a bênção, ei, escapei. E vai indo, e vai indo. Ô, irmão, essa surra, esse esbofeteamento, eu julgo que é um dos piores. Aí manifesta a altivez, a arrogância, a soberba que é no coração do crente. Aí ele vai meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque o tempo, irmãos, ele é para nós. Ele tem mais significado para nós. Aí então o que acontece? Aí o crente vai, possuído pela vocação e pelos dons de Deus que são irrevogáveis. O crente vai expulsando demônio, vai profetizando, curando os enfermos, e vai manifestando a altivez, a soberba. Eu venci, eu estou liberto. E vai indo. Rapaz, gente, isso causa um desânimo nos fracos, irmãos. Deixa a gente confusa, a mente da gente fica confusa. Tem umas falas, irmãos, que não é nada edificante, são puramente humanas e carnais. São falas soberbas, desnecessárias. São falas de pura arrogância. E ali o crente, como se ele fosse alguma coisa, como se ele fosse bom, como se ele fosse merecedor de outra coisa a não ser a morte. Como se ele não fosse, como se ele fosse merecedor de outra coisa a não ser a morte. E aí, irmãos, eu, você, independente de ser obreiro, de ser pastor, de ser de oração, de não sei mais o que. Irmãos, e são muitos, não é poucos, não é muitos, soberbos, vazios de humildade. Eu creio eu, segundo a minha fé, que é o primeiro ato na prática que o Filho de Deus cometeu, praticou, foi deixar a sua glória, foi humilhar-se a si mesmo, aceitar e humilhar-se a si mesmo. Ele aceitou, primeiramente, glórias a Deus, ele aceitou humilhar-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo, não só de palavras, nem só de pensamentos, mas na prática. Ele humilhou-se a si mesmo e tornou-se em forma de homem. Ele esvaziou de si, da sua glória, do seu poder, e humanizou, tornou-se em forma de homem e habitou entre nós, em carne, humilhou-se a si mesmo. O Cristo de Deus, o Filho de Deus, ele humilhou-se a si mesmo. E muitos de nós, eu, você, muitas das vezes, nós não enxergamos que somos soberbos, arrogantes, altíveis, miseráveis. Achamos que somos alguma coisa. A nossa sorte é as misericórdias do Senhor Deus, que abate
Os soberbos. É aquele que se humilha, é aquele que se humilha. É o que se humilha, tem que humilhar-se a si mesmo. Aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado, mas aquele que exalta a si mesmo será humilhado. Então, irmãos, para o nosso bem, para o nosso próprio bem, o Todo-Poderoso Pai nosso que estais nos céus, ao invés de nos matar o nosso corpo e a nossa alma e lançar-nos na condenação eterna no inferno, Ele nos abate, para que nós venhamos enxergar as nossas misérias. Caminhamos um longo tempo, igual o filho pródigo caminhou. Nós caminhamos arrotando soberba, arrogância, altivez. Por quê? Por estarmos vazios de mansidão e de humildade. Quantas vezes que eu e você damos coice e cabeçadas, muitos também, outros muitos, apedrejaram servos e profetas do Senhor, que foram enviados pelo Senhor a nós, para nos trazer uma palavra de exortação ou de repreensão. E ali nós rejeitamos aquela palavra, rejeitamos não só, nós nos rejeitamos o vaso, mas rejeitamos a palavra e a Deus. Então, irmãos, nos faz lembrar lá do texto maravilhoso, glórias a Deus, aleluias. Irmãos, gente do céu, olha quem que foi o sacerdote Eli, sacerdote e profeta Samuel. Gente do céu, Deus na vida dele, o operar de Deus na vida dele. Então, amados irmãos, ele teve 2 filhos, Joel e Abias. Irmãos, olha só que coisa tremenda, digo coisa com temor, irmãos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Esses homens foram autoridades constituídas por Deus, e esses homens estavam vivendo no erro, irmãos. Esses 2 filhos do profeta Samuel, sacerdote e profeta Samuel, desviaram, irmão, dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor e dos ensinos do pai dele, dos caminhos do pai deles, irmãos, e seguiram o caminho do suborno. Eles aceitavam suborno, irmãos. 2 juízes que julgavam as causas em Israel, eles eram injustos, irmãos. Eles praticavam injustiça, porque eles aceitavam subornos. E olha, irmãos, aí o que aconteceu? Veio os príncipes de Israel, os teólogos, os espertos, irmãos, malandragem diante do Senhor Deus não funciona, esquece que não funciona. Hipocrisia, engano, mentira, esquece, porque de longe o Senhor conhece. Então não funciona. Aí, irmãos, eles foram audaciosos como muitos de nós, irmãos. Eles chegaram até o sacerdote e profeta Samuel, que já estava de idade avançada, e disseram para ele: olha, irmãos, os teus filhos são corruptos, os teus filhos aceitam subornos. Primeiro eles fizeram a acusação, irmãos. Mas lá no fundo do coração deles tinha um projeto, irmãos. Foram com segundas intenções, Já estava há muito tempo no coração deles, irmãos, o desejo de ter um rei por inveja, como as outras nações tinham. Então os filhos de Israel, nós, irmão, aquilo ali é nós, irmão. É nós. Então os filhos de Israel chegaram ali, irmão, com pretexto. Aí o Senhor Deus permite, irmãos. Ele permite. Ele permite pastor falhar, pai e mãe falhar. Aí é colocado à prova, irmãos. A obediência, a sujeição, a submissão a Deus é colocada à prova. Ué, chega aqui o trem tá piscando 30 graus, irmãos, pensa num calor. Então, amados irmãos, ali é nós, irmãos. Aí eles foram até o sacerdote profeta Eli, com uma oração ofensiva, mentirosa, enganosa. Aquela oratória deles, ou oração deles. E aí, eles pediram um rei, fizeram acusação e pediram um rei. Malandragem, esperteza, falta de humildade, possuído pela soberba. Aí, irmãos, o servo do Senhor foi e apresentou a causa ao Senhor Deus. Irmãos, sabe o que gente do céu, sabe o que o Senhor Deus diz? A gente tem que considerar, irmãos, os filhos do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, os filhos dele, os seus erros, você considera, quase que passa despercebido. Então, amados irmãos, aí o sacerdote, o homem de Deus, servo do Senhor, apresentou a causa a Deus. O Senhor Deus disse: Samuel, eles não rejeitaram a ti, não. Eles rejeitaram a mim. Então, irmãos, com muita facilidade nós rejeitamos a Deus, irmãos. Nós rejeitamos a Deus. Se o Senhor Deus nos mandar uma palavra, um conselho, irmãos, uma palavra de conselho ou de exortação, para nós através de uma mula ou de um corvo, irmãos, exige humildade e mansidão, irmão, para aceitar, irmão. Porque a tentação é de olhar para o corvo e para a mula, Então, nós temos a miserável tendência dentro de nós do querer que o Senhor manda um anjo, manda um profeta assim de renome na frente de todo mundo da igreja, e tem que ser não pode ser uma mensagem de exortação, não, e nem de repreensão, tem que ser de exaltação, de consolo ou de exaltação. Eis que eu tenho visto as tuas dores, o teu sofrimento, eis que eu vou fazer isso e aquilo, e vou te levantar, e tu serás conhecido nos 4 cantos. Aí a gente quer, irmãos? Mas se for uma palavra de exortação para nos livrar da morte eterna, ou nem assim a gente se rende, a gente olha pro canal, Mas bom, então, amados irmãos, graças a Deus, irmãos, que o Senhor Deus, Ele abate o soberbo, irmão. Ai de nós se Ele não abatesse o soberbo, ai de nós.
e que se exalta a si mesmo serão humilhados, né? Então, graças a Deus, irmãos, por passar por humilhações, por dores, sofrimento, né? Pois antes o Senhor Deus, se Ele quiser, irmão, a qualquer momento Ele pode nos matar o nosso corpo e a nossa alma e lançar ambos na condenação eterna. Irmãos, como não temer a Deus, irmãos? Né? Como nós nos atrevemos ainda não temer a Deus, irmãos? Como? Né? Bom, graças a Deus, parei para tomar água que tá fácil não, calor. Então, amados irmãos, graças a Deus pelas aflições as quais o Senhor nos permite, né? Tribulações, aflições, tristezas, angústias, né? Em especial quando falo de tristeza, irmão, a tristeza segundo Deus, proveniente de Deus. A tristeza que sem a qual ninguém se arrepende, né? A tristeza que opera em nós o arrependimento, né? Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Irmãos, a aflição, a gente dá uma olhadinha lá para o cativeiro babilônico, o propósito. Qual foi o propósito de Deus, do Senhor Deus em levar Israel para o cativeiro, para a fornalha de fogo ardente, o cativeiro babilônico, a panela de fogo, para purificar o seu povo, né? Irmãos, ai de nós, irmãos, se nós não for limpos, purificados, né? Pelo sangue de Jesus Cristo. Bom, amados irmãos em Cristo Jesus, quero fazer um complemento aqui, ou uma correção, sei lá, né? Que eu julgo ser um dos piores açoites, né? Quando o crente em Cristo Jesus é entregue nas mãos de Satanás para ser açoitado, né? Então, quando o Senhor Deus entrega, né, determina ou entrega o crente, né, que segundo a sua vontade, segundo o seu querer, quer dizer, né, segundo o querer, segundo a permissão do Senhor Deus, o Senhor Deus pega o crente com o propósito de corrigir, né, de açoitá-lo. Então nós cremos que o Pai, ele entrega nas mãos de Satanás, assim como entregou a Pedro, né? Então o que acontece? Aquela entrega que eu julgo ser a pior, né, que é o Satanás, ele marra como que marra uma corda no pé do crente. Aí o crente levanta e vai caminhando, se galgando, vai se achando, né? Então ele vai indo, aí ele começa a dizer, Deus fez isso por mim, Deus me libertou, Deus fez isso, e ele está dizendo enganado, né? Fala pelo seu enganoso coração. E aí, num determinado tempo, né, sei lá, meses ou anos, Satanás pega e puxa aquela corda e joga o crente no chão, né? Então aí o crente vai ver que ele estava enganado, que ele não estava liberto, coisa nenhuma, né? Então, aí ele levanta de novo, Satanás puxa a corda, joga ele no chão, né? Aí isso vai acontecendo até o tal crente compreender de que ele não foi liberto, coisa nenhuma, né? Buscar ou receber ou obter a purificação, né, dos nossos pecados e das manchas causadas pelos nossos pecados. Então, irmãos, devido à dureza do nosso coração e devido ao nosso enganoso coração e devido à incredulidade que há no nosso coração, irmãos, muitas coisas, irmãos, passam desapercebidas, transgressões, iniquidades, né? Coisas que nós semeamos lá no passado, no recente passado, coisas que deveriam ter sido confessadas, coisas das quais nós deveríamos nos arrepender e nós não arrependemos. No tempo oportuno nós deixamos cair no esquecimento. Aí, para o nosso próprio bem, o Pai Celestial, para que não venhamos ser condenados juntamente com o mundo, o nosso Pai Celestial, né, opera em nós, pelo seu eterno poder, a purificação, para que venhamos ser purificados das nossas obras mortas, né? Então aqui parei para observar aqui, chama sempre a minha atenção, que é uma lavoura de trigo. Irmãos, que beleza. Lógico que é uma beleza diferente, né, irmãos? Irmãos, lavoura de trigo, irmãos. E tá quase, irmão, tá quase na hora da colheita, irmãos. A hora que chegar a hora, segundo o parecer do dono da seara, dessa seara aqui, ele vai dar ordem aos seus empregados para vir cá e colher o trigo, irmãos. E guardar no seu celeiro, né? E a palha desse trigo vai ser queimada, irmãos. É só o trigo mesmo, né? Que vai ser salvo, que vai ser separado, que vai ser guardado. Só o trigo, né? Então, olhando para essa lavoura, já está quase no ponto, está quase na hora, né, do dono dessa seara aqui mandar os seus empregados vir fazer a colheita. Falta pouco para a colheita, irmãos. Falta pouco, mas pouco mesmo, né? Então, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, nós temos grande dificuldade, irmão, de reconhecer as nossas misérias, nossas transgressões, nossas iniquidades, assim como Israel nos dias do profeta Jeremias, irmãos, né? O Senhor Deus enviou seus profetas madrugando, de dia, de noite, madrugando, falando, advertindo, chamando o seu povo ao arrependimento. O povo, além de não se arrepender, e ainda, irmãos, com cara de prostituta, diz o Senhor Deus, tu tens cara de prostituta, né? E mesmo assim não enxergava, irmão, olhava no espelho e não enxergava. É lógico que é uma linguagem figurada, né, irmãos? Não é no espelho físico, não. Mas a moral, vamos dizer assim, é que Israel, irmão, igual nós, irmão, não enxergava, irmãos.
Os profetas, o Senhor enviou seus profetas anos e anos, irmãos. Mas uma coisa, irmãos, quero deixar aqui para nós, irmãos, quando o povo menos esperou, o cativeiro chegou. E aí, já era. Então o propósito dá para entender claramente, irmãos, que o propósito do Senhor Deus, primeiro, era que o seu povo se arrependesse, irmãos. Que o seu povo enxergasse as suas misérias, seus pecados, suas transgressões e se arrependesse, irmão. Mas aí o povo recusou, irmão. É igualzinho nós, irmãos. É igualzinho nós. E como não dá graças a Deus, irmãos, pelas aflições? As aflições, eu julgo, não vai pelo que eu digo não, irmãos. As aflições, eu entendo que as aflições é como fogo, irmão. Um fogo abrasador, que abrasa a alma, ou que abrasa o espírito. A alma, quer dizer. Então, irmãos, esse fogo faz sair para fora, irmão, o que está no nosso coração. Por exemplo, na hora da raiva, na hora da ira, quer dizer, igual recentemente, eu fiquei surpreso, irmão, dos nomes que eu xinguei. Não importa quem nós xingamos, se é crente ou se é descrente. Então, irmãos, é lógico que nem todos ficam, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas bom, eu fiquei aborrecido, mas bom. Aí o que acontece? Eu fiquei surpreso, irmãos. Eu fiquei surpreso, eu falei assim, gente do céu. Eu fui pensar, meditar, fiquei agoniado, fiquei triste. Então, irmãos, aquela situação conflituosa, ela tinha que acontecer, irmãos, foi pro meu próprio bem, para que manifestasse o que estava no meu coração. Então, irmãos, como é que nós vamos enxergar e reconhecer, irmão, as coisas que há nos nossos corações se elas não vissem manifestar, irmãos? Como? Não tem como. Paulo disse umas loucuras maravilhosas, irmãos. É que nós descuidamos e vivemos só falando do ideal, Esquecemos do real, esquecemos que nós somos pó, vasos de barro, que todos nós temos pecado, que todos nós tropeçamos, que todos nós estamos sujeitos às paixões carnais, E só falamos mais do ideal e não no real. Como é que fica? Mas bom, aí, amados irmãos, uma das loucuras que Paulo diz, que eu fico olhando assim para ela assim, ele diz que é necessário que haja facções entre vós. Os irmãos, se não entendem, vai meditar para entender, vai examinar lá para entender. Eu fiquei meio assim, irmãos? Pelo menos, sei lá, umas 2 brigas eu encontrei lá nas escrituras de Paulo, batendo boca, pegando feio mesmo. Mas por uma boa causa, irmãos, pela causa do Senhor. Só no capítulo eu gosto. Veja que fica. Irmãos, se nós compreendemos o corpo do Senhor, então nós vamos compreender, irmãos, que os membros do corpo, eles fazem movimentos limitados e repetitivos. Paulo e Pedro dizem assim, não vos canso de escrever as mesmas coisas. E às vezes tem instrumento do diabo. Às vezes nós damos lugar ao diabo, já vem aquele irmão, aquela irmã, sempre falando a mesma coisa. Mas é pro nosso próprio bem, E a gente não entende, ignorância da nossa parte. Então, amados irmãos, o que eu estava falando? Aí, amados irmãos, Paulo disse assim, que é necessário que haja facções entre vós. É lógico, irmão, que quando a gente lê aquilo, se a gente lê com o coração, vai dar um choque na gente. Mas é necessário, Então, por exemplo, não devemos pecar, não devemos errar. Nós temos que amar uns aos outros, viver em santidade, não dar lugar à carne, não dar lugar ao diabo, mas só que nós damos, irmãos. E aí a gente deve me perguntar, essas permissões que o Senhor Deus permite, será que elas não têm propósito não, irmãos? Será que não? Igual o caso de Pedro, que negou o Senhor Jesus, e antes ele bateu firme, que não negaria, e queria, se necessário for, até a morte juntamente com o Senhor Jesus. Será que isso só nem vale a pena entrar em detalhe? Então, nossa, Deus do céu, às vezes a gente fala cada asneira, cada coisa assustadora. Então, amados irmãos, uma das causas das aflições, irmãos, para o nosso próprio bem, é que nas aflições, irmãos, manifestas coisas ocultas que nós nem imaginamos que há no nosso coração, irmão. Então, nas aflições, elas sobem, irmão. A gente fica sensível. Isto é, se nós aceitarmos, como diz o escritor aos Hebreus, se aceitardes a correção do Senhor, Ele vos trata como filhos. O Pai nos trata como filho, irmão, só se nós aceitar a correção da parte dele. Correção essa que nós podemos rejeitar, irmão. Rejeitar de que maneira? Murmurando contra Deus. Então, amados, se nós aceitarmos a correção do Pai, então Ele nos trata como filhos. Do contrário, nós não seremos tratados como filhos. Então, amados irmãos, é possível sim, claramente, recusar, irmãos, as repreensões e os açoites do Pai. É possível sim. Então, amados irmãos, na aflição, aquela aflição profunda, ela faz manifestar coisas, irmãos, que nós nem imaginamos, nem imaginamos. Aquela aflição ali, irmão, parece que ela cozinha o coração da gente. Aí se o crente se humilhar, irmão, e ficar quietinho como ovelha muda, depois, irmãos, vem na superfície, na consciência, certas coisas, irmãos, que o Senhor Deus quer que nós enxergamos e as reconhecemos. Irmãos, muitos de nós, irmãos, já vivemos um longo período na nossa carreira, irmão, lá na fase de meninice, meninos espirituais. Muitos de nós, ou todos nós, irmão, que nós vivemos como se fôssemos perfeitos. Não havia tristeza em momento nenhum na nossa face, irmão. Tristeza por ter pecado, por ter sido omisso,
Então, irmãos, muitos de nós, irmãos, e hoje, irmão, muitos de nós caminhamos, olhando para a nossa face, não há traço nenhum de sofrimento. Não há, irmãos. Não há traço nenhum de angústia, de tristeza, né? E a ideia que transmite, irmãos, que nós estamos tudo bem diante do Senhor Deus, né? Vivemos um longo período de oba-oba, irmãos, né? De oba-oba. E nem damos conta. Aí o Senhor Deus permite, irmãos. Assim como Ele permitiu os discípulos dele, que eu acompanhava, a portar 2 espadas, que dá a entender claramente que de contínuo eles carregavam com eles pelo menos 2 espadas, né? No entanto, que eles apresentaram ao Senhor lá, num dado momento: Senhor, aqui nós temos 2 espadas, né? Com a intenção de defender e de atacar, né? De atacar, né? Que defender se defende com o escudo. Então, amados irmãos, e o Senhor Jesus os repreendeu. E aí logo depois, irmão, pouco tempo depois, Pedro sacou da sua espada e fez uso dela. Então, irmãos, o Senhor Deus permite a coisa que o Senhor Deus permite, irmãos. São coisas que a gente não compreende, né? Permissão que a gente não compreende, quer dizer, né? Aí vai anos e anos. Aí o crente é bom no manuseio da espada, não da espada do espírito, né, irmão? A da língua. Vai manuseando, vai ferindo, vai matando, vai ferindo, vai ferindo. Aí se o Senhor Deus não intervir, irmãos, fazer esse crente passar por um grande aperto, um grande susto, maior de todos, para ele que ele possa ser liberto e deixar aquela espada, aquela coisa ali, ele não deixa não, irmãos. Não deixa. Muitos de nós não, irmãos. Muitos de nós não. Muitos de nós é necessário passar por aperto, irmãos. Todos nós necessitamos. Os apertos são necessários, né? Então, amados irmãos, as aflições, os apertos são muito mais necessários do que nós possamos imaginar, né? E ai de nós, se o Senhor Deus não nos permitisse aflições, apertos, tristezas, angústias, né? Por exemplo, há 2 fontes de tristeza: a segundo mundo, que gera morte, e a tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos experimentar a tristeza segundo o mundo, né? Não para que venhamos suicidar ou matar, né? Porque a tristeza segundo o mundo gera morte, não é para nós morrer, mas para nós saber o que é a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Não é impossível, né, irmão? Nós crentes com 10, 15, 20 anos de crente, não ser capaz para diferenciar a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus, né? Então, amados irmãos, graças a Deus por tudo, né? Muitos de nós, irmão, irmãos, a gente dando uma olhadinha para Israel, irmãos, que é a nossa sombra. A gente olha assim, dá pra ver direitinho, irmãos, pelos olhos da fé. Israel fingindo de tolo, tentando tampar a nação, né? Fingindo de tolo, tentando tampar o sol com a peneira. Não tá vendo, tava adorando outros deuses, queimando incensos, oferecendo sacrifícios, erguendo altares, né? Chegaram a oferecer seus filhos, nem todos, né? Mas houve quem ofereceu seus filhos a Moloque, quer dizer, lançaram seus filhos no fogo, irmão, né? Oferecendo a Moloque. Então, muitas e muitas transgressões, barbaridades, iniquidades, maldades, Israel cometia, irmãos, diariamente. E não via, irmão, não enxergava o que estava cometendo. Não enxergava, né? E mesmo assim o Senhor foi longano, benigno, paciente com os filhos da desobediência, a fim de que eles viessem a arrepender. Mas mesmo assim, irmãos, eles não enxergaram. E quando nós não enxergamos, irmãos, esquece, irmãos, esquece. Mas nós não podemos desistir, desanimar, exortar uns aos outros. Assim como o Senhor Deus foi paciente com os filhos da desobediência, né? Assim também nós, irmãos, devemos ser pacientes uns para com os outros, na esperança, irmão. Porque aquele que tem esperança, irmãos, ele persiste, ele é persistente. Ele faz aqueles movimentos ali limitados e repetitivos, como um membro do corpo, né? Por exemplo, o braço não faz o mesmo movimento que a perna, a mão não faz o mesmo movimento que o pé, né? E dá para contar, irmãos, os diferentes movimentos que a mão faz e que o pé faz. A mão faz muito mais movimento do que os pés, né? Que aguenta todo o peso do corpo, né? Então o que acontece? Irmãos, isso é claro. Claro. E é maravilhoso, irmãos, a lógica das escrituras, irmão. As escrituras têm sua lógica, nossa, irmãos, é maravilhoso. Então, amados irmãos, é possível contar os movimentos que a mão faz. São limitados e são repetitivos, né? Então, amados irmãos, o que acontece? É necessário, irmãos, e nós, por causa da cegueira, irmão, de entendimento, cegueira espiritual, nós não enxergamos, irmãos. Nós não enxergamos. E não podemos desistir, voltando ao assunto que eu estava perdendo o fio da meada. Nós não podemos desistir, irmãos, de exortar uns aos outros, como diz, ordena as escrituras, né? Hebreus capítulo 3, verso 13, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, irmãos, se há esperança de Deus, a fé, o amor é a esperança. Se a esperança de Deus está no nosso coração, se temos a esperança, irmãos, nós não vamos se entregar, irmão. Nós não se entregaremos aos questionamentos insensatos, nós não renderemos aos ignorantes, né? E nem aos contradizentes, irmão, porque é difícil enfrentar os contradizentes, né? Os contradizentes que o Senhor Jesus os resistiu, suportou até a sua morte. Então, amados irmãos, se a esperança abunda nos nossos corações,
Nós não vamos desistir, não desistimos, irmão. Mesmo que no parecer humano não tem jeito, não adianta aconselhar, não adianta exortar. Irmãos, quem nos move é a esperança de que aquele irmão nosso, ele venha enxergar o seu erro e venha se arrepender, irmãos. Porque ai dele se ele não enxergar o seu erro e não se arrepender, irmão, né? O sofrimento vai ser grande e pode ser o sofrimento eterno. Então, é uma das causas que nós não podemos de maneira alguma desistir, desfalecer. Mas o que faz nós perseverar, irmãos, é a esperança. E essa esperança não é de nós mesmos, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, né? Que foi paciente e perseverante com Israel, mesmo sabendo que o homem não daria ouvido à sua voz, aos seus conselhos. O Senhor Deus não desistiu de Israel, né? Imagine, irmãos, se o Senhor Deus tivesse desistido de nós, e o que seria de nós? E se ele desistir de nós, irmãos? O que será de nós? Então, amados irmãos, é claro, irmãos, e possível crescer, irmãos, que é a esperança, a fé e o amor é que nos impulsiona, que nos faz ser persistente, exortar, sem desanimar, exortar na esperança de que o tal venha se arrepender e converter ao Senhor de todo o seu coração. É verdade que muitas das vezes, humanamente, né, o nosso lado humano não, o nosso lado homem, né, nos tenta fazer desistir, né, vem os pensamentos, não tem jeito, aí nós apelamos, é só Deus, né, e desistimos, irmão, de exortar, de aconselhar. Nós pomos limites, sendo que os limites pertencem somente a Deus, né? Bom, eu cheguei em casa, graças a Deus.